Hoje a gente vai falar sobre manipulação. Como o sistema de uma pessoa manipuladora opera e como você para de entrar e se deixar levar por isso e consegue sair da identidade que está te atrelando a essa relação. E isso vai devolver o poder de mudar aquilo que é seu. Esse vídeo é muito mais do que qualquer análise do comportamento jamais já mostrou para você. Então fica até o final, porque eu tenho muito conteúdo sobre o que ninguém fala sobre manipulação e o que muda realmente a lógica do jogo aí nessa relação e nesse contato. Para começar, eu quero te dizer que nós não vamos rotular ninguém. Então, eu não vou dizer, aquela pessoa é narcisista ou é psicopata. Por quê? Quando você rotula uma pessoa, você cria uma identidade fixa para ela e uma posição fixa para você. E isso cristaliza o problema ao invés de resolver. Então, o que eu vou fazer é descrever alguns comportamentos e os mecanismos. E se você se reconhecer, já vem junto o que você faz com relação a isso, tá? Lembrando de uma máxima muito importante. Você não muda o outro. Você muda o quanto de acesso o outro tem ao seu sistema. E quando você faz isso, o campo inteiro muda, ok? Então, a gente vai falar de manipulação e não é necessariamente agressão, não é grito, não é insulto, não é ameaça, tá? A forma que eu reconheço como a mais eficiente de manipulação, ela opera de uma forma bem silenciosa, que é a ambiguidade. Ambiguidade não é falta de clareza. É um campo onde tudo pode ser interpretado de várias formas, onde nada é concreto o suficiente para ser confrontado, mas é suficiente para te deixar fora do eixo. A manipulação, ela não funciona num ambiente claro. Ela precisa de dúvida, de interpretação e de você tentando entender o que não foi dito, por exemplo. Manipulação não é sobre o que o outro faz. É sobre também o campo que o outro precisa que exista para que a manipulação exista. E para existir um campo de relacionamento, precisa de uma participação, que não é sua culpa, mas é sua responsabilidade. Porque se você pode mudar, e não pode mudar o outro, mas pode mudar a si mesma, é o acesso dele, dessa pessoa, ao campo onde isso acontece. Então, vamos trazer alguns mecanismos para você conseguir entender de forma prática. Para cada mecanismo que eu trouxer, você vai observar duas coisas. Onde começa a dúvida sobre você mesma? E 2, onde você entra no jogo tentando provar, explicar ou alinhar? Porque esses 2 pontos são onde a manipulação vive no campo. Então, vamos começar pelo primeiro mecanismo. O manipulador faz muito deslocamento da realidade. Então, por exemplo, ele fala assim: não, você entendeu errado. Não foi bem assim. Não, você está exagerando. Percebe que ele não nega com fatos. Ele sempre questiona a sua percepção. E aí, na dinâmica, na hora da conversa, você para de cobrar e começa a se justificar. Você entra no modo de defesa e começa a questionar sua sanidade. O assunto original que você estava discutindo com ele desaparece e você acaba sendo quem pede desculpas na questão. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você veja, que você entenda e perceba que isso é manipulação. O segundo mecanismo é a mentira instrumental. O que ele faz? Você chega e pede alguma coisa e ele concorda com tudo na hora, mas depois não cumpre. Ele diz ok,
Não porque ele vai cumprir, mas porque o ok resolve o conflito agora. E é a ferramenta de menor resistência imediata. Qual é o impacto disso em você? Você acredita no acordo e se expõe. E aí depois descobre que ele descumpre o acordo. E o ciclo começa de novo, de discussão, de questionamento. E quando você entra em uma discussão, uma conversa de questionamento, começa o terceiro mecanismo, que é a inversão de culpa. Então, você vai cobrar a pessoa por uma coisa e ele fala, não, mas você é controladora. Não, você é a rígida. E ele consegue transformar a sua cobrança legítima em uma acusação contra o seu caráter. E o resultado é que você para de cobrar ele e começa a se defender de novo para provar que você não é controladora. Veja aqui de novo, o assunto real some, você passa o resto da conversa provando que você não é uma pessoa ruim e ele não é responsabilizado. A gente tem um quarto mecanismo do manipulador, que é mudar a narrativa retroativa. O que ele faz? Ele sempre muda de versão conforme você vai apresentando evidências. Então, por exemplo, a versão 1 é, eu não fiz. A versão 2 é, você chega, mostra ali um print de tela, uma prova, e ele fala, não, imagina, não foi tudo isso. Aí a versão 3, ele já começa a inverter a culpa e fala, não, você que está me provocando. E o tempo todo ele está agindo de uma forma que incita a não responsabilização e a inversão para que você seja a pessoa megera da situação. E quando isso acontece, o seu sistema nervoso ele entra num looping, numa exaustão cognitiva, porque você fica tentando fechar uma verdade que ele não para de movimentar. E o quinto mecanismo é a evitação da definição. Então, uma pessoa manipuladora deixa sempre em aberto. Não confirma, não nega totalmente, não define. Quando a gente coloca definições, a gente cria limites. O manipulador mantém tudo ambíguo para você continuar tentando fechar. Então você fica presa tentando completar o que ele deliberadamente não completa. E o campo dele se sustenta pela sua energia de fechamento. Então, se você identificou esses mecanismos, preste muita atenção no que eu vou falar agora, porque é o que a maioria das pessoas evita dizer, que vai mudar completamente a sua perspectiva, tá? A maior parte das análises sobre manipulação acaba observando muito sobre o outro, e eu vejo que é muito mais fácil a gente falar sobre o que o outro faz do que dizer sobre o que faz você entrar dentro disso. Você perde o terreno quando você entra numa dinâmica de relacionamento manipulativo, primeiro, quando você tenta se provar. Você apresenta um print de tela ou um áudio ou fica tentando comprovar as contradições. E enquanto você faz isso, você está dentro do campo dele. Porque a prova pressupõe que ele está interessado de verdade, ele não está, e que você tem alguma culpa. Segundo momento em que você perde terreno quando entra na dinâmica de manipulação. É quando você fica tentando ser compreendida. Você explica mais, você reformula, você usa uma linguagem mais cuidadosa, como se a clareza da sua fala fosse resolver o que na verdade é a ausência de integridade de uma pessoa manipuladora. Não vai. Terceiro ponto é quando você fica tentando alinhar a versão. Você quer que ele reconheça o que aconteceu, que ele confirme que você não está errada, que a realidade seja validada por quem está negando a realidade. Você está pedindo validação para quem invalida como ferramenta. E isso não fecha e nunca vai fechar. Deixa eu explicar uma coisa importante. Tem uma parte de você, e eu falo isso sem julgamento, que ainda acredita que se você se explicar melhor, se você for mais clara, se você for mais justa, se você for mais cuidadosa, ele finalmente vai entender.
Essa é a fantasia de poder mais cara que existe. A crença de que a perfeição da sua comunicação corrige a ausência de integridade da outra pessoa. Isso não é uma fraqueza sua. É um sistema seu muito bem intencionado, só que operando com uma premissa errada. E só quando você muda essa premissa, você muda o jogo. Então, eu quero que você agora entenda que saber disso não é o suficiente, tá? Você precisa ter atos, mudanças na prática. Vou dar um exemplo. Você leu uma mensagem que a pessoa mandou. Você sentiu o peito apertar. Você sabia que tinha alguma coisa torta no que a pessoa te falou. E mesmo assim, antes de processar isso, você já começa a reagir, o dedo começa a digitar a resposta. 10 minutos depois, você tinha mandado um parágrafo inteiro se explicando. 15 minutos depois da conversa, você estava se defendendo de uma acusação que ele criou. Meia hora depois, você era a errada da história. Eu tenho certeza que você sabia o que está acontecendo, você já leu sobre isso, que você já prometeu para você mesma que você não ia entrar de novo num relacionamento assim, que você já tinha clareza e entendido do quanto isso é cilada, mas você entrou mesmo assim. Porque saber não é suficiente quando o seu corpo não aprendeu ainda a fazer algo diferente. Existe uma grande diferença entre você entender um padrão que está operando de piloto automático em você e conseguir interromper esse padrão em tempo real, no momento em que está acontecendo a interação. E é exatamente isso que eu quero que você aprenda a fazer agora. A gente vai começar entendendo o que acontece no seu corpo. Qual é a fisiologia por trás desse comportamento automático de reagir impulsivamente quando a pessoa te engatilha? Por exemplo, no caso da manipulação, quando o padrão de manipulação aparece, que é a mensagem com um tom errado, uma inversão de culpa, a ambiguidade calculada, o seu sistema nervoso fica ativado. É uma resposta automática de sobrevivência. Provavelmente a mandíbula trava, o peito aperta, o pensamento acelera, a respiração fica curta. Nesse estado, você não tem acesso à clareza. Você acessa o que é o seu piloto automático. E o piloto automático, de quem foi treinada nessa dinâmica, faz só uma coisa. Tenta fechar o desconforto o mais rápido possível. Tentar deixar que esse desconforto exista é se explicar, mostrar provas, se defender, ceder, qualquer coisa que tire a pressão de sentir esse desconforto. Você não manda a mensagem porque você é ingênua, você manda porque seu corpo está em alerta e ele não aguenta suportar essa sensação. E aí ele tenta resolver com a primeira saída disponível, que é retrucar. E o que muda isso não é só a força de vontade, é você regular o seu sistema nervoso antes de agir, antes de responder, por exemplo. Qual é a regra central? Você não age mais quando estiver ativado. Regula primeiro, depois decide. Se você está com uma nota 8 de ativação, tudo que você fizer a partir dali vai servir para o sistema do outro, não para o seu. Então, o primeiro passo é você reconhecer antes de reagir. Recebeu a mensagem, percebeu que o corpo começou a entrar com essas sensações de ansiedade? Para. Não responde. Não faz nada. Percebe seu corpo. A mandíbula está travando, o peito está apertando, o pensamento acelerou. Isso tudo é sinal de que você já entrou no modo de alerta. E a intervenção acontece aqui, não depois de mandar mensagem.
Então, antes de mandar a mensagem, quando você percebeu que seu corpo se ativou, você vai descarregar o seu corpo. O seu corpo provavelmente se preparou para responder com uma luta. Eu vou reagir a isso que ele falou e lá. Essa energia foi mobilizada e ela precisa ter saída. Você precisa descarregar e não em forma de mensagem de 10 parágrafos, é no corpo. Então você pode sacudir os seus braços, fazer força apertando uma mão contra a outra ou apertando a parede, apoiar os seus pés firmes no chão. Respirar sempre com a expiração mais longa do que a inspiração. E nomear 3 objetos no ambiente, tipo ring light, ventilador, ar-condicionado. Isso é interrupção fisiológica do estado de alerta e dura 2 minutos e muda a sua vida. Então vamos repetir. Toda vez que você se sentir engatilhada, toda vez que você percebe que tem alguém que você, na sua dinâmica de relacionamento, que entrou em contato com você, que você já sabe que é uma pessoa manipuladora, que você já sabe que te desestabiliza, que te faz mal, mas por algum motivo você precisa conviver. A primeira coisa que você vai fazer quando você se sentir querendo reagir, ou às vezes não é nem lutar, mas é fugir dessa situação ou se congelar, é conseguir regular o seu corpo. Em geral, quando a gente está lidando numa dinâmica de manipulação, as pessoas tendem a querer lutar, querer se defender, querer falar, não, isso não tá certo, isso que você disse é mentira, isso tá errado. Como você reage? Primeiro, não respondendo, respirando profundamente, colocando a energia para fora, corre sem sair do lugar, dá soco no travesseiro, faz exercícios de força. E depois, respira profundamente e nomeia 3 coisas, porque isso faz com que você acesse a sensação de que é seguro o seu lugar e traz você de volta para o presente. Porque toda essa ativação, ela vem de alguma memória do seu passado que está guardada no seu corpo. E a gente precisa tirar você lá do passado e trazer de volta para o presente. Beleza? Ops. Não adianta, nesse caso, fazer meditação, por exemplo, tá? Você precisa fazer a descarga da energia que veio da raiva. Terceiro passo. Depois que você se regulou, antes de responder, pergunte para você mesma. Isso exige uma ação agora? Ou tem como eu esperar eu me acalmar ainda mais para dar uma resposta com mais clareza? Se não exige uma ação imediata, não entre. Somente se exige, você busca ter a maior clareza e agir sem estar ativada. Mas deixe para depois, se possível. E aí o próximo passo é a resposta que você vai dar, ela sempre tem que ser o mínimo necessário. Comunicação mínima, objetiva, sem abertura para diálogo que vai gerar ambiguidade. Então, não manda um parágrafo inteiro explicando, não justifica sua decisão, não tenta alinhar a versão. Vou dar um exemplo de uma resposta mínima. A pessoa envia uma ambiguidade ou uma inversão de culpa e internamente você sabe que isso não é sobre você, que é o padrão de manipulação funcionando. Você não precisa responder essa distorção. Você pode responder, eu não vou continuar essa conversa. Ou você pode responder, deixar a pessoa no vácuo, no silêncio. Ou, por exemplo, a pessoa combina alguma coisa com você, depois descumpre o combinado e fica justificando. Perdi a linha, peraí do que eu tava falando. Enfim, você simplesmente fala, o combinado não foi cumprido. Você ficar discutindo as versões não vai mudar o comportamento. O que muda é você mudar as consequências que a pessoa tem sobre não ter cumprido aquilo que ele fez. Então você ajusta o formato dos combinados ao invés de entrar na discussão, tá bom?
Se ele entrar em debate, você não responde, você dá uma de louca e começa a falar, vamos seguir para outro caminho. Se ele usar, por exemplo, culpa, fragilidade, sacrifício, eu entendo, o sentimento é real, mas o desconforto dele não define o que você faz. Você precisa colocar um limite, falar, eu não posso, eu não vou, hoje não. E quando você começa a operar assim, cortando e dando limite, vem uma coisa bem desconfortável, que é a culpa. Porque você sente que você está sendo fria, que você está sendo difícil, que você está sendo injusta. E, inclusive, pode ser que ele mesmo fale: nossa, como você mudou, você está sendo difícil, você é fria. Essa culpa, ela é um dado. Ela não é um comando que você precisa obedecer. Culpa está te avisando que o sistema antigo está sendo interrompido. E isso é um sinal de progresso, não de erro. E tem outra coisa, tem uma parte de você que vai sentir falta de ser a explicadora. Aquela que manda um textão, podcast. Aquela que está querendo provar, que mostra o print. Aquela que tem a razão. Porque esse lugar tinha uma sensação de controle, mesmo que doloroso. Abrir mão de explicar é você abrir mão da ilusão de que você consegue corrigir a ausência de integridade do outro com a perfeição da sua comunicação. E esse luto dessa pessoa aí, que você se identificava que você era, precisa existir. Porque enquanto você acredita que você pode fazer ele entender, você continua exposta ao campo que está te desgastando. A manipulação, ela criou uma identidade. Ela construiu uma identidade em você. E isso precisa ser encerrado. Você precisa parar de se identificar com isso. Muito provavelmente, na sua infância, você entendeu que você precisava explicar coisas que muitas vezes nem precisam de explicação. Você entendeu que você precisava se justificar antes de ser questionada. Você teve que monitorar o ambiente ao redor antes de relaxar. E às vezes você se pega fazendo isso em situações que não tem nada a ver, inclusive com essa pessoa manipuladora que você está convivendo hoje. Acontece com outras pessoas, no trabalho ou até sozinha com você mesmo. É como se seu sistema de proteção foi criado lá na infância e ele não se desliga mais. E isso é porque você não apenas lidou com alguma situação difícil, com alguma dinâmica de relacionamento difícil na infância, mas você também construiu uma identidade dentro dela. E as identidades construídas sob pressão, elas não vão embora quando a pressão acaba. Elas continuam rodando como um padrão, até que você, de forma deliberada e consciente, consiga interromper. As identidades são, por exemplo, aquela que não abandona ninguém, aquela que aguenta tudo, aquela que prova que é verdade, aquela que tenta fazer tudo funcionar, aquela que protege. Esses lugares, eles parecem nobres, mas estruturalmente eles podem ser uma gaiola. Porque enquanto você se identifica com esse papel, você vai continuar sendo convocada para ele. E a convocação vai custar cada vez mais caro. Começa na sua paz mental e vai terminar com problemas de saúde. A identidade, nesse caso que se formou, ela tem um núcleo que é: se eu me preservar, eu estou falhando com quem precisa de mim. Ou, se eu me afastar dessa pessoa, a situação vai piorar. Ou diversas outras crenças que fazem sentido dentro do sistema. E isso é o mecanismo que te mantém dentro. Eu sinto de trazer um bloco específico para quem, por exemplo,
tem coparentalidade com uma pessoa que opera em manipulação. Por exemplo, tem uma criança, ela está convivendo com alguém que é manipulador. O seu instinto natural é bloquear, alertar ou proteger de forma ativa essa criança. Mas você não protege uma criança ensinando que o outro adulto é um problema. Você protege ensinando a criança a confiar na própria percepção. Então, a gente não posiciona o outro cuidador, o pai ou a mãe dessa criança, como uma ameaça. Senão ela entra em conflito de lealdade. E esse conflito é muito mais desorganizador do que o comportamento do adulto em questão. A criança, se isso é nomeado para ela como um adulto é ameaçador, ela acha que ela é errada. Então, a gente precisa sempre conversar com a criança, transferindo as tensões e tudo que aconteceu para treinar ela a filtrar as coisas que recebe. Por exemplo, você acolhe, você dá rotina. Quando ela está no momento bem tranquilo, quando ela está bem leve, você pergunta: teve algum momento na convivência com essa pessoa que o seu corpo ficou estranho? Você não induz, você não sugere resposta, você ensina a criança a se ler. E aí, se você estiver preocupada com alguma situação, você fala: tudo bem, faz sentido você ter achado isso estranho. Quando alguma coisa parece que te trouxe desconforto, você me conta. E aprenda, você pode sempre dizer não, mesmo se o outro não gostar. Então você, por exemplo, nunca ensina que a pessoa tem que evitar algum adulto. Você ensina ela a reconhecer quando algo não é seguro dentro dela. Entende a diferença? Como que funciona a comunicação com o manipulador? Ela é mínima, ela é objetiva, ela não pode passar por explicação de decisão, justificativa de posições, tentar alinhar versões. É tudo acordo claro, tudo por escrito, tudo com consequências. Porque acordos sem consequências são só sugestões e o manipulador opera bem aí. Então, se por exemplo você tem um combinado e a pessoa descumpre e começa a justificar, simplesmente você responde: o combinado não foi cumprido. Você não discute as versões, não fica conversando: eu fiz isso, você fez isso, tarará, tarará. Não, o combinado não foi cumprido, para a próxima vez a gente vai justificar, a gente vai ajustar. Tá? Enfim, é importante porque no meu caso, que atendo muitas mães, eu vejo que às vezes as preocupações são com como que a criança está convivendo com um vô, com uma avó, com uma pessoa que é manipuladora, como que eu protejo ela? Né? E a melhor forma de proteção é ensinar ela a ouvir o corpo, e que é o que eu estou tentando ensinar para você aqui também. Ouça seu corpo. Bom, e aí, uma coisa que eu acho que funciona, eu acho não, tenho certeza que funciona muito, tá? É você trabalhar com a desidentificação. Que é você deixar de se identificar com aquela pessoa, aquela situação, com aquele rótulo, né? Então, não é que você vai fingir que você não se importa, mas você vai parar de operar a partir de uma identidade que o campo construiu em você. Por exemplo, a vigilante, aquela que calcula antes de falar, aquela que se antecipa para evitar conflito, aquela que prova a sua sanidade sempre que alguém questiona. Isso tudo não é seu, é tudo armadura que você veste e parece que é sua pele, mas é uma armadura que dá para tirar. A gente precisa descobrir quem você é
quando você tira todas essas personalidades, máscaras e armaduras que foram construídas para você sobreviver. Então, quando vier a ativação, seja a culpa, seja o impulso de provar, seja o pensamento que você tinha que fazer mais, você nomeia. E isso é a identidade de quem sustenta tudo. Essa não sou eu. É um padrão que eu operei por um tempo que fazia sentido, mas agora eu escolho outro. E aí você usa novas frases internas. Por exemplo, eu posso me proteger sem me sacrificar. Ou limite não é abandono. Ou o desconforto dele não é uma ordem para mim. Ou eu não sou responsável pelo estado emocional de quem escolhe manipular. Você acaba soltando a versão de você que precisava se sacrificar para se sentir necessária. E isso, ao longo do tempo, vai fazendo com que você tenha uma grande mudança interna e o externo acaba refletindo. Sabe aquele desejo de falar tudo que você sabe, de mostrar que o outro é ruim, que ele é isso, que ele é aquilo, de jogar na cara dele os padrões que você está enxergando? Isso provavelmente é um lugar muito real, que é o seu sistema tentando restaurar a ordem e a justiça. Mas eu quero que você se lembre que nomear para ele não vai restaurar nada. Só vai entregar material para o seu jogo ali de manipulação continuar. Você não precisa que ele reconheça quem ele é para sustentar quem você é. Porque a sua clareza não depende da confirmação do outro. Ela depende da sua capacidade de se manter no que você sabe ser de verdade. Mesmo quando ele tenta fazer você duvidar. E isso é protagonismo. É isso que a manipulação não consegue alcançar quando você para de precisar que ele valide. Bom, vamos indo um pouco mais para o finalmente. Deixa eu te dizer mais uma coisa, que nem todos os vídeos de autoconhecimento falam, tá? Entender o padrão não muda o padrão. Eu tenho repetido isso constantemente no meu canal. Você pode ter assistido esse vídeo inteirinho, reconhecido cada mecanismo, sentido que finalmente alguém nomeou aquilo que você vive. E na próxima semana, quando o padrão aparecer, você vai estar do mesmo jeito. Observe quantas vezes na sua vida você já fez isso. Não é porque você não aprendeu, mas é porque aprender não é o mesmo que reorganizar. Ter um insight sem uma estrutura de saída vira mais uma camada do vocabulário sofisticado para descrever com precisão exatamente como e por que você continua presa. Então a pergunta que eu quero deixar com você é essa: o que você vai fazer de diferente a partir de hoje? Não daqui a um mês, não quando as coisas melhorarem, não depois de mais um vídeo. Hoje, agora, nas suas relações. Eu já te dei a forma como lidar. Recebeu alguma notícia, conversou com alguém, isso serve para qualquer situação, não necessariamente só para o manipulador. Regula primeiro. Cada dia que você adia a reorganização é um dia a mais operando no padrão que está custando a sua saúde, o seu sono e a sua vida. Então, aprenda a regular o seu sistema nervoso para evitar reagir e aprender a agir. Aprenda a questionar os seus comportamentos para que eles não sejam automáticos e sejam, sim, conscientes. Eu expliquei aqui como uma manipulação opera, os 5 mecanismos que o manipulador usa. Principalmente no campo da ambiguidade, da forma de comunicação verbal, não na agressão.
Eu expliquei para você como que você para de entrar, regula antes de agir, responde sempre o mínimo possível. E como você sai dessa identidade que o campo construiu, que é a desidentificação e o limite consciente. Porque nada disso é sobre o outro, é sempre sobre o acesso que você permite. E o que eu faço na intervenção de inicial com os meus mentorandos é exatamente isso. A gente olha para a sua situação específica, não um padrão genérico, seu padrão, e constrói essa saída que se sustenta no tempo. Como eu disse, eu estou falando uma resposta genérica, que quando a pessoa manipuladora entra em contato, normalmente o nosso padrão é luta. Mas eu atendi, por exemplo, semana passada, uma pessoa que o padrão era freeze, era congelamento. E aí é um outro tipo de abordagem de regulação. Enfim, se você quiser ir mais fundo e realmente trabalhar esse padrão ativo em você e parar de deixar pessoas manipuladoras atrapalharem o seu campo e a sua vida, o link para uma intervenção inicial comigo tá na descrição dos vídeos, aqui desse vídeo, de todos os vídeos, tá? E se você quiser, me conta aqui nos comentários o que você fez, se você começou hoje, como mudou sua situação. E lembre de cuidar do seu campo, porque é ele que gera a sua realidade. E quem gera o campo é você mesmo.